Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito sucessório. Lembrando com vocês que a presente momento, né, nos encontramos aí trabalhando, discutindo a sucessão testamentária, onde já ventilamos algumas noções comezinhas, né, algumas noções introdutórias, como um conceito, característica, né, pontuamos a capacidade testamentária ativa e derradeiramente acerca dos prazos, né, para eventual impugnação. E no bloco passado nós demos nosso start, nosso início relacionado aí ao assunto, né, das modalidades de testamento. Falamos que as modalidades podem ser ordinárias, com o Padre Washington, né, 1862, público, cerrado e particular, como elas podem ser especiais. E falamos aí, né, do marítimo, aeronáutico e militar. Bem, dito isso, no bloco passado, nos debruçamos tão somente acerca do testamento público, dentro dessas formas de testamento ordinário. A partir desse bloco, quero conversar com vocês, né, do testamento conhecido como testamento cerrado. Então, vamos falar do testamento cerrado. Será o nosso tópico 2, né, modalidade de testamento, 2.1, né, testamentos ordinários, e lembrando 2.1.2, porque é o nosso segundo testamento ordinário, com Padre Washington ordinário, né, que é justamente o testamento cerrado. Então, falaremos sobre o testamento cerrado. Prof, eu estava fazendo uma prova. Estava fazendo aí um certame, né? Um concurso público, estava fazendo aí uma prova da OAB, e você não sabe, me foi perquirido, me foi indagado acerca do testamento místico, né? O que é testamento místico? Gente, testamento místico é um sinônimo de testamento cerrado. Então é um sinônimo de testamento cerrado, tá? Testamento místico. Eu gosto, né? Porque eu acho que, tipo, é holístico, é místico, né? Em outras palavras, até arrepia. Coloca então testamento cerrado ou testamento místico como terminologias, como tipologias, nomenclaturas que podem aí surgir em uma eventual prova. E por que eles recebem essas nomenclaturas, né? Ah, e notem, eu vou trabalhar com esse testamento, né, em 3 partes. Por que 3 partes? Porque é mágico, né? Já que a gente está falando de místico, holístico, vamos trabalhar no mesmo molde que a gente falou do testamento público. Ou seja, uma noção geral, os requisitos e ponderação. Dentro dessa noção geral, né, ele recebe essa nomenclatura de testamento cerrado, testamento místico. Por quê? Porque ele é um testamento que vem a ser fechado. Em outras palavras, ele é um testamento lacrado, que as partes só terão conhecimento daquilo que está dentro dele depois que o sujeito, né, ou seja, que o testador passa dessa para melhor, que a criatura vai conhecer o Criador, vai ver a grama nascer por baixo, vai vestir o paletó de madeira e dar o último suspiro. Em outras palavras, o testamento ele fica lacrado, ele fica fechado, né? Então, em outras palavras, o conteúdo material dele ele vai ficar em segredo. Essa é a razão, diga-se de passagem, que muitas vezes, né, esse testamento ele não acaba sendo tão visto com grande frequência. Diferentemente do testamento público. Quando a gente falou testamento público, eu disse, gente, testamento público, ele é a regra. E por que ele é a regra? Porque ele traz uma maior segurança, né, para as partes envolvidas. Ele traz uma maior proteção. Esse daqui não traz tanto essa proteção. Por quê? Porque algumas situações de catástrofe podem acontecer. E a gente vai explicar isso mais pra frente para vocês, né? Em outras palavras, o sujeito, quando ele realiza esse testamento, né, no cartório vai estar tão somente o dia que foi realizado o testamento, né, horário, mês e tudo mais. Só que não tem o conteúdo. O conteúdo ele vai ser devolvido para o testador. E qual que é o problema? Imagina se de repente a casa do testador, onde está esse conteúdo, esse testamento, vem a pegar fogo e o sujeito morre lá. Você perdeu o conteúdo, né? Ou, por exemplo, situações funestas e trágicas, como recentemente, vírgula, já tem uma década, aconteceu em São Luís do Paraitinga, né? A enchente de São Luís do Paraitinga, quantas casas, quantos bens não foram perdidos? Em outras palavras, podem surgir essas situações, né? Situações que, de certa forma, trazem um prejuízo para a segurança do conteúdo desse testamento. Razão pela qual, em outras palavras, ele não acaba sendo adotado com tanta frequência, né? Com tanta periodicidade, assim como ocorre, como se perfaz com o testamento público. Dada essa, então, introdução, né? Essa ideia do testamento cerrado, essa ideia do testamento místico, vamos falar acerca do quê? Dos seus requisitos. Então, segunda parte, né, desse testamento, requisitos do mesmo. Gente, muitos dos requisitos desse testamento, eles se assemelham ao testamento público. Óbvio, contudo, entretanto e todavia, né, que nós temos algumas especificidades, algumas particularidades. A primeira especificidade que a gente vai falar é que esse testamento ele vai precisar do quê? Vai precisar ser aprovado pelo tabelião ou seu substituto, né? E notem,
muitas vezes a própria parte ela já traz o testamento escrito, né? Então ela já leva o testamento escrito, entenderam? Diferentemente do público, porque o público, né, na maioria das vezes ele é materializado, ele é concretizado no cartório. Aqui não, o sujeito pode levar, né, esse testamento para o tabelião e daí o tabelião precisará vir a aprová-lo. Quais são os requisitos, quais são então os pressupostos para a sua aprovação? Gente, primeiro detalhe, a entrega desse testamento, que muitas vezes já vem escrito, ele tem que ser realizado, materializado, concretizado, sempre na presença de duas testemunhas. Então o indivíduo, ele vem, né, traz o testamento que ele escreveu na frente de duas testemunhas e entrega ao tabelião, tudo bem? Por demais, o testador, ele vai ter que manifestar a sua vontade, né, perante, ou seja, manifestar a sua vontade falando assim, olha, esse testamento, né, foi por mim realizado, e eu quero, obviamente, que você, tabelião, venha aprová-lo. Em outras palavras, né, ele vai ter que não só entregar, como demonstrar que ele está fazendo aquela entrega e tudo mais de maneira livre, de maneira consciente, e que ele busca a aprovação, né, a concreção, a realização desse testamento propriamente dito. Isso tudo está cunhado no artigo 1868. Note, essa ideia, então, do sujeito declarar, né, que ele quer a aprovação perante o tabelião, é só uma forma de demonstrar que ele não está sendo coagido para tanto. É só uma forma, então, de demonstrar a sua vontade, manifestação de vontade livre e consciente, tá? Por demais, o que a gente pode falar? É necessário que esse auto de aprovação, né, que, enfim, vai ser realizado, vai ser materializado, né, ele seja feito perante as duas testemunhas. Até por isso que elas vão se fazer presentes lá. E antes, óbvio, né, antes dele aprovar, ele vai ter que realizar, né, nada mais, nada menos do que a leitura, né? Então ele vai fazer a leitura daquela documentação, daquele testamento, e daí sim vai realizar essa aprovação. Ao final, né, vai ter que vir a ser afirmado, né? Ou seja, firmado, assinado. Firmado por quem? De novo, pelaquela ideia dos textos. Aquela ideia que eu trouxe para vocês quando a gente falou testamento público. Em outras palavras, em outros dizeres, é TTT, né? Ou seja, vai ter que ser assinado por quem? Pelo tabelião, vai ter que ser assinado por quem, né? Pelo, no caso, testador, e também terá que ser assinado pelas testemunhas. Então, sempre essas assinaturas vão ser materializadas e concretizadas. Em outras palavras, esses vão ser os requisitos. Requisitos esses talhados, cunhados, todos no artigo 1868. Em outras palavras, de maneira mais tranquila, né, observando a dinâmica. O sujeito ele leva então o seu testamento, né, entrega para o tabelião, muitas vezes, na frente das duas testemunhas, manifesta que aquela é a sua vontade, ou seja, a vontade da realização daquele testamento, da materialização daquele testamento, show de bola, né, vai ser feita a leitura, né, para ver se está todo mundo de acordo, realiza depois a assinatura. E por fim, óbvio, vai se buscar aí essa aprovação, né, daquele documento que já veio a ser trazido pela própria parte. Show de bola, sem grandes dificuldades. Só que temos algumas observações, tá? Então, dentro desses requisitos, puxem algumas observações. Então, observações pertinentes a esses requisitos. Primeiro detalhe. Eu disse para vocês, no testamento público, que o testamento público ele pode ser realizado de maneira mecânica, digitalizada, como de maneira manual, né, que o próprio sujeito escreve. Aqui também, né, sem dificuldade. Só que esse mecânico, quando a gente fala, né, ou seja, digitalizado, ele precisa trazer a numeração das páginas. Por quê? Porque muitas vezes, de repente, pode acontecer de algumas páginas sumirem, né? Então é imprescindível, é necessário que, óbvio, como, enfim, esse documento ele vai ficar nas mãos do indivíduo, enfim, da pessoa que materializou, do testador, é necessário, então, que você traga a numeração das páginas, né? E isso vai estar cunhado, vai estar talhado no artigo 1868, parágrafo único, tudo bem? Lembrando também, como a gente se realiza, na verdade, na prática, né, da advocacia, a gente sabe, sempre é imprescindível, é necessário o quê? Você realizar uma firma, né? Ou seja, pode ser até uma rúbrica, não necessariamente assinatura, mas todas as páginas vão ter que estar ali rubricadas, ou seja, demonstra que o sujeito ele fez a leitura de todas as páginas, ou seja, ele fez a leitura, então, todas as páginas e ao final assina, tá? Essa é a ideação, essa é a nossa primeira observação aqui
existente quando a gente fala desse testamento cerrado. Tudo bem. Segundo detalhe, eu disse que é necessário uma aprovação. Então essa é a segunda observação, né? É necessário o quê? É necessário um auto de aprovação. Esse auto de aprovação, gente, ele vai ser sempre ventilado, sempre positivado na última folha. Agora, pode acontecer que não sobrou espaço, né? Enfim, se não sobrou espaço na última folha, vai ter que, pode virar, né, ou seja, né, coloca no verso, o que seja, e vai ter que explicar, assim, ó, em razão de não ter, enfim, não ter, ou traz uma folha, né, a mais, também pode acontecer, né, ou seja, por não ter tido espaço para a última folha, para o auto de aprovação, nós estamos colocando esse auto de aprovação em folha apartada. Vai ter que estar escrito, né, se não for possível colocar esse auto de aprovação na última folha. Isso está no artigo 1869. Agora, dado esse auto de aprovação, e é por isso que a gente chama esse testamento de cerrado, né, testamento místico, o que acontece? As partes, elas vão cerrar, né? Em outras palavras, as partes que eu falo é o próprio tabelião. Ele vai cerrar. Cerrar em que sentido? Ele vai fechar, né, aquele documento. E como que ele vai fechar? Ele vai coser. Esse ato de coser, né, ou seja, está no artigo 1870. E note, né, esse coser não é de comida cozida. Coser é no sentido de costurar, né? Ele vai costurar. É interessante que tem até uma formatação. Como que você vai fazer esse coser? Você vai fazer com 5 pontos retrôs. Eu lembro que a primeira vez que eu dei uma olhada, uma estudada acerca do assunto, eu fui buscar o que era ponto retrô. Falei assim, né? Será que é tipo ponto cruz, né? O que será que é esse ponto retrô, né? E daí eu fui ver e descobri, ponto retrô nada mais era que aquele ponto em zigue-zague, aquele ponto baba, né? Aquele ponto fácil de se fazer. Então você vai lacrar, vai costurar esse testamento, né? Enfim, com esses 5 pontos retrôs, tá? E só um detalhe. Eu falei que a pessoa ela pode levar a documentação, né, o testamento, o que ela busca, e daí sim, né, enfim, o tabelião vai fazer a sua aprovação. E se ela não levar esse documento, né, e entregar, é possível que o tabelião faça? Se o tabelião assim o fizer, ele pode também, ele mesmo, dar o auto de aprovação? Claro que pode, gente, sem crise. E isso também está no 1870, então sem crise, que o próprio indivíduo, o próprio tabelião, ele realize, né, ele materialize a ideação trazida pelo indivíduo, né, nesse testamento cerrado, e ele mesmo realize a aprovação. Só que notem, feita a aprovação, feita a costura, nós realizaremos o que? A devolução desse documento para o testador. Então você devolve o documento para o testador. Isso está no 1874. E obviamente que no livro do cartório vai estar o mês, o ano, a data em que foi realizada e que foi materializada essa eventual aprovação. Bem, dito isso, nós demos para vocês a ideia geral, falamos dos requisitos, né? Eu sei que passei um pouco do tempo e quero falar agora, né, por fim, do que, né, de algumas ponderações. Terceira parte, mas aqui as ponderações elas são bem breves, bem sucintas. Primeira ponderação, esse testamento cerrado, ele pode ser realizado tanto em língua nacional quanto em língua estrangeira. Nada obsta, né, sem grandes entraves. E isso, por sinal, ele vem escrito no artigo 1871, né? Número 2, analfabeto, gente, como esse documento ele acaba sendo costurado e tudo mais, por ele não saber ler nem escrever, ele não pode se valer dessa formatação de testamento. Então, analfabeto não pode, né, fazer o testamento cerrado. Analfabeto não pode realizar o testamento místico, né? E cego também não, porque cego só pode fazer o testamento público. Show de bola. Surdo e mudo, ele pode, né? E só um detalhe, a expressão correta nem seria surdo e mudo, seria só surdo. As pessoas falam que ela é muda, muitas vezes não consegue manifestar e ventilar, né, propriamente as palavras, por o fato dela ser surda. Então, surdo, né, ele pode realizar esse tipo de testamento, só que ele vai ter que escrever, no que a gente fala na parte externa do documento, que aquela é sua manifestação de vontade, né? Que ele está de acordo com tudo que foi pontuado dentro daquele testamento e tudo mais, tudo bem? E terceira e última ponderação que a gente quer trazer aí para vocês, né? Que está no artigo 1875 e 735, né? 1875 do Código Civil e 735 do CPC, né? Ele vai falar assim, ó, falecendo o testador, o testamento ele vai ser entregue ao juiz, né? E o juiz, gente,
dirigente, antes dele mandar o cumpra-se, igual a gente falou no testamento público, ele só vai ter que observar se de repente existe algum vício externo, né? Ou seja, ele vai ter que observar se aquela documentação que está cerrada não tem alguma demonstração que ela veio a ser lesada, vilipendiada, né? Ou seja, que de repente aquele conteúdo que era para estar um conteúdo seguro dentro, né? Enfim, daquelas costuras, ele já não veio a ser alterado ou adulterado. Bem, dito isso, então, terminamos com vocês, né, de maneira um pouco, né, extensiva, a ideia do testamento, que a gente vai falar testamento cerrado, né, propriamente dito, e no próximo bloco ventilaremos aí para vocês um pouco acerca do testamento particular, que também recebe outras terminologias, igual esse testamento cerrado ou místico, tudo bem? Até lá, deixo para todos um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos, gente. Até mais, tchau, tchau.